95,7. Vibe Mundial. Seja muito bem-vindo ao programa Direito e Tecnologia. Eu sou Rafael Costa e estou aqui para falar com você sobre os mais diversos temas relacionados ao direito, à tecnologia da informação, à segurança da informação, à Lei Geral de Proteção de Dados, tudo isso conectado num único programa. E aí, deixa eu te falar. Bom, esse aqui é o horário original desse programa Direito e Tecnologia. Eu venho fazendo esse programa às quintas-feiras, às 17h30, por conta do horário eleitoral, que pode ser que volte na semana que vem. Então, neste momento, eu estou aqui às 7 da manhã. Pode ser que semana que vem volte com o meu horário original, que é esse, sexta, 7 da manhã, ou não. Então eu não sei ainda qual será o meu horário na semana que vem. Esperando a rádio aqui se organizar pra gente saber aí se vai acontecer o segundo turno ou se não vai. Se não acontecer o segundo turno, eu volto sexta-feira que vem, nesse horário que eu gosto demais, que é às 7 horas da manhã. Então, bom, dito isto, vamos lá. Gente, olha só, se você quer me acompanhar pelo Instagram, eu estou nesse momento fazendo uma live, ao mesmo tempo que eu estou aqui falando com você que está me ouvindo aqui pelas ondas da rádio Vibe Mundial 95,7 FM, eu também estou nessa live aqui no Insta, que é o Rafael.luizcosta. Busca lá, Rafael.luizcosta. Comece a me seguir porque eu coloco uma série de informações. Todos os programas que acontecem aqui, ele está gravado no meu Instagram, ok? E você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube, que é o Direito e Tecnologia. E para você que gosta da rádio, gosta de ouvir pela rádio, deixa eu dar uma dica para vocês. A Rádio Vibe Mundial, ela tem um aplicativo que você consegue ouvir. Então, às vezes você não tem mais aquele rádio, né? Aquele costumeiro rádio. Baixa aí o aplicativo e para você que está no carro, né? Maravilha, tá indo trabalhar, já vai chegar informado, ok? Por quê? Porque hoje a gente volta aí com o nosso quadro, que eu inclusive dei o nome aqui, acabei de criar o nome aqui, eu e o Doni trocamos umas ideias. Doni, bom dia. O Doni é nosso piloto aqui, nosso sonoplasta. Valeu, Doni, obrigado aí por comandar essa nave que é tão importante aqui pra gente. Então, gente, hoje é o nosso quadro Café com Notícias. É isso aí. Puxa a cadeira, pegue aí seu café, porque hoje eu vou trazer as notícias aí mais recentes que aconteceram aí no mundo sobre direito e tecnologia. E é legal para você ficar antenado, porque as notícias que eu vou trazer aqui para você, elas não saem aí nos veículos de comunicação convencional. É mais conectado mesmo a mídia mais especializada. Então deixa eu mandar um abraço aqui para quem está me acompanhando no Instagram. Adri, um grande abraço. Luzia, um abração. Joana, abraço. Fábio também, um grande abraço. Bom dia, Fábio. Bom dia, Tiago, para todo mundo que está entrando aí. Então, gente, vamos lá. Eu vou trazer hoje algumas notícias e é importante para que você tenha acesso a isso, para você entender o que acontece no mundo aí, gente. Porque às vezes a gente fala aqui de invasão, sequestro de dados, e as pessoas acham que isso aí só acontece em filmes, em seriados de tecnologia, em seriados hackers.
Não é verdade, gente. O tempo todo vem acontecendo uma série de coisas. A guerra cibernética, ela existe, e ela existe há muito tempo. Ela está cada vez mais ressaltando aos nossos olhos, porque ela começa a afetar o seu cotidiano e você vai começar a observar. Depois das notícias que eu vou trazer aqui para você, você vai entender que, uau, como tudo isso acontece, né? E tá aí saltando aos olhos. É importantíssimo que você fique atento, porque é o que eu sempre digo aqui nesse programa. Nós somos titulares de dados e estamos numa sociedade digital. Então, os seus dados estão transitando por aí. É importantíssimo que você esteja atento ao que está acontecendo ao redor do mundo com tudo isso, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui para a nossa primeira notícia. Eu separei algumas notícias aqui bem interessantes e não só relacionadas ao Brasil, tá, gente? Então, trago notícias aí do mundo todo. Vamos para a nossa primeira notícia. Vou ler aqui a headline da notícia, tá? Que saiu aqui no canal Tech, que é assim, ó. Essa notícia é de ontem, tá, gente? 29 de setembro, então bem atual. Botnet super veloz usa roteadores e servidores para minerar cripto e gerar DDoS. Eu já vou traduzir isso aqui para vocês, então vamos lá. Primeiro lugar, o que é um botnet? A gente já falou disso aqui em outros programas, não num programa específico, mas falamos um pouco sobre botnet. O que é botnet? Botnet, gente, é uma rede de dispositivos. Antes nós dizíamos uma rede de computadores. Hoje não é correto mais falar uma rede de computadores. É uma rede de dispositivos inteligentes que se conectam entre si e eles estão infectados de tal modo que eles são considerados zumbis. Então, nesse momento, quando esses dispositivos eles são contaminados, eles já não respondem mais por si. Eles obedecem ao comando de uma botnet. Então, eles fazem parte de uma rede de dispositivos obedecendo a comandos de um cybercriminoso. Então, nesse caso aqui, essa botnet, como bem diz a headline, ela está se utilizando de roteadores. Então, veja, não é só computador ou smartphone. Ela está se utilizando de roteadores e servidores para minerar criptomoedas. Então, o que muito acontece é que antes de surgir aí as criptomoedas, nós víamos muito botnet de envios de spams. Então, o que são spams? São aqueles e-mails indesejados que você recebe com frequência. Todo e-mail que você recebe com frequência, fazendo propaganda de algo que você sequer se inscreveu, é considerado um spam. E pode ser que vá para o seu lixo eletrônico ou para a sua pastinha que tem o próprio nome de spam. Hoje a coisa está mais elaborada. Hoje os caras estão fazendo isso para minerar a criptomoeda. É como eu sempre digo aqui para vocês, gente. Os ataques de hoje em dia não são mais aqueles ataques inofensivos que tinham intenção só de ficar reiniciando o seu computador, de colocar a tela azul aí na sua máquina. Hoje os ataques, eles têm um cunho financeiro. A ideia é sempre extrair dinheiro de alguma maneira. E minerar é uma forma. Só que minerar, gente, custa caro. Fazer mineração de criptomoeda custa caro. Você tem que ter equipamento próprio, placa de vídeos competente para suportar isso. E o consumo da energia, ele é altíssimo. Ele é altíssimo. Então, imagine só. Estão utilizando alguns dispositivos para minerar criptomoeda. Talvez você seja um minerador de criptomoeda e não faz ideia. E não está ganhando nada. Pelo contrário, está infectado. Como que isso acontece? Eu tô dando eu li a headline aqui na notícia, mas eu tô só contextualizando para chegar no teor da notícia propriamente dito, tá bom? Então, por que que isso acontece? Por que que os seus dispositivos aí
podem fazer parte, você não, né? Os seus dispositivos podem fazer parte de uma botnet. Simplesmente porque eles não estão sempre sendo atualizados. Você não se preocupe em atualizá-los. Você usa alguns equipamentos genéricos aí, né? Alguns equipamentos que sequer te oferecem a possibilidade de atualização de firmware, essas coisas, né? Atualização do software de segurança, dos frameworks de segurança. Então eles ficam muito vulneráveis. Eles ficam muito vulneráveis. Então, olha só, aqui nós temos nessa notícia uma botnet super veloz. Super veloz. Em roteadores. Pessoal, esse equipamento, você aí que está me ouvindo aí pela rádio, ou que está me assistindo aqui pelo Instagram, ou você que está olhando aí, assistindo também pelo YouTube, também da rádio, né? Você olha para o lado aí, esse carinha que tem um monte de anteninha aí do seu lado é um roteador. Esse cara precisa de atualizações. Ele precisa de atualizações e principalmente atualizações de segurança. Como que eu vou saber, Rafael, qual que é a atualização de segurança e qual não é? Você não tem que se preocupar com isso. Você vai ter que se preocupar somente em fazer a atualização. Na atualização, já vai surgir aí as correções, né, de segurança que o fabricante identificou. Então, por essa notícia aqui, o que se observa? Que dispositivos Windows e Linux, de novo, dispositivos Windows e Linux, de diferentes arquiteturas, desde roteadores domésticos até servidores mais robustos, então não pegou só uma rede doméstica, também está buscando servidores. Se você está falando de servidores, está falando de um ambiente corporativo. E aí eles são alvos dessa botnet Calls, que foi apelidada, dado o nome de Calls, né? Essa botnet Calls, ela tem aí tem a possibilidade de fazer mineração, e essa mineração de criptomoedas ela cresceu em 600%, porque o seu volume aumentou nesse mesmo montante. O que isso quer dizer? Olha só, observe um detalhe aqui, dispositivos Windows e Linux. Quando você fala de segurança, se você quer ter camadas de segurança em seu parque de máquinas ou no computador da sua casa, muitas vezes quem vai garantir essa segurança é um Linux, um sistema operacional Linux. Para as empresas aí um firewall, né? Então, a partir do momento que você tem um Linux, ele é sinônimo de segurança. Mas olha só, agora ele também faz parte de uma botnet. Por que isso? Por conta da internet das coisas, gente. Esses dispositivos que vocês compram aí no Xing Ling, tudo está rodando Linux. Só que esses dispositivos aí, eles não possuem o mínimo de segurança sequer. Uma lâmpada que você comprou, que acende quando você manda, ou que rola lá o seu player preferido de música, né, conectando o seu Bluetooth com o seu smartphone, né, também vários smartphones rodando Linux. Tudo isso permite que o Linux ele fique mais vulnerável. Então, antes um sistema operacional sinônimo de segurança, hoje ele está no mesmo barco do Windows, que é o sistema operacional mais invadido de todos os tempos, né? Claro, também por conta da sua utilização, né? Eu não sei se hoje é esse número, tá? Mas por aí, por baixo, aí 80% da população utiliza o Windows. Então é lógico que um cybercriminoso ele vai desenvolver malware, vai desenvolver vírus para esse sistema operacional, que ele vai atacar mais gente. Só que hoje você tem, de novo, a internet das coisas. E a internet das coisas está rodando Linux. Então é lógico que você vai ter aí ataques massivos em Linux também. Isso aumenta, gente, aumenta e muito a possibilidade de ataque e o poder desse ataque. Então é como eu disse, ó, essa rede ela cresceu
600% do seu volume. E olha só, o comando de controle conectado também aumentou. Ele está mais descentralizado. Então, fica aí, fica o alerta, o cuidado. Atualize seu dispositivo. Se você não tem conhecimento, chame alguém que o faça, né? Mas fique de olho. Atualize seus dispositivos, seus computadores, seus smartphones. Não deixe a atualização passar. Eu sei que tem atualizações que às vezes são problemáticas, mas você pode ter aí uma lentidão enorme na sua rede e você não sabe por quê. Às vezes até a conta, pessoal, presta atenção. Às vezes a sua conta de energia está vindo mais alta e você não tem ideia do que é. Pode ser que você faça parte aí de uma botnet e tem alguém minerando criptomoedas em seus dispositivos. Já pensou? É um absurdo, né? Então, não durma no ponto, fique esperto, fique conectado no programa aqui, aprenda as dicas e você vai ficar bem mais esperto, ok? Bom, vamos aqui então para outra notícia. Eu trouxe uma notícia, gente, também até para informar vocês, também do dia 29, também do canal Tech, gosto bastante, acho que eles são bem sérios. Hacktivismo, a headline é assim, gente: hacktivismo se tornou mais organizado e com estrutura clara. Pessoal, eu já trouxe aqui num episódio chamado Você Tem Medo de Hackers, eu falei sobre o hacktivismo. Deixa eu trazer o conceito de hacktivismo para vocês. Hacktivismo é como se fosse, é um ativismo conectado a hackers, né? Eu digo hackers porque, teoricamente, fiz aspas aqui, tá? Teoricamente, são pessoas que trazem uma ideologia e acreditam nos bons costumes da sociedade. O hacktivista, ele é esse cara, então ele é um hacker ativista. Então, o hacktivismo, ele foi muito protagonizado pelo grupo, um dos maiores grupos aí desse meio, que é o Anonymous, que é representado por aquela máscara lá. Quem assistiu La Casa de Papel, é aquela máscara que eles se manifestam por aquela máscara, utilizando aquela máscara, às vezes não presencial, na maioria das vezes no digital. E agora o hacktivismo, como é que o hacktivismo funcionava? Deixa eu dar um exemplo aqui de um hacktivismo. Existe um site, pelo menos existia, não sei se ele ainda está no ar, chamado Ashley Madison. Esse Ashley Madison, ele era um site de traição. Era um site de traição. Quem quisesse trair, aquele era o lugar. E um desses grupos, ele falou: olha, ou vocês tiram isso do ar, ou nós vamos tirar e expor toda a base de dados. Esse site não acreditou que isso poderia acontecer. Adivinha? Eles foram lá, tiraram o site do ar e ainda divulgaram toda a base de dados de clientes. Então, todo mundo que estava traindo lá nesse site, estava nessa festa aí, acabou que se deu mal. Gente, teve casos de suicídio, tá bom? Algumas pessoas se suicidaram, porque tinha pessoas importantes do governo norte-americano, na época, que não aguentou a pressão e se suicidou. O que essa notícia traz é que, como é que eles faziam isso? Como é que eles tiravam o site do ar? Através de um ataque de DDoS. O que é um ataque de DDoS? É um ataque de negação de serviço. Ele consegue enviar uma série de requisições para esse site, ao ponto do servidor não conseguir responder mais e ter negação de serviço, o site sai do ar. Hoje, essa notícia traz que, depois da guerra da Rússia com a Ucrânia, isso atingiu um outro patamar. O hacktivismo não é mais só tirar sites do ar ou divulgar base de dados. Não. Agora eles trazem aí um teor mais de geopolítica, fazendo ataques geopolíticos e incentivando algumas frentes.
é isso que traz a notícia. É que eles têm uma divisão de inteligência que traz ferramentas para ou apoiar ou derrubar um país. A coisa está nesse nível. Então, essa notícia, ela traz basicamente isso, de que o hacktivismo, ele hoje tem aí um teor muito mais sério do que antes. Bom, aqui, uma outra notícia bem interessante, mas de muito caos, e que essa empresa ela teve que ralar para conseguir trazer seu serviço de volta. Então é assim, ó. Após incidente com ransomware, CISO da Ative Digital afirma que ataque está controlado. Gente, vamos lá. Ransomware é o sequestro de dados. É o nome técnico usado para sequestro de dados. A Ative é um data center aqui do Brasil. E eu estive com esse pessoal ontem. Eu fui lá nesse data center ontem, estive lá com eles. Conversei com o CISO, que é o Bruno, cara muito 10. E assim, gente, é impressionante. Como que você sabe que uma empresa é séria? Porque ela não tem vergonha de falar o que aconteceu, porque ninguém está imune de sofrer um ataque como esse. O que houve com a Ative? Eu ouvi isso do próprio Bruno, do próprio CISO, que é o chefe, né, da cibersegurança desse data center. Ele explicou que eles foram paciente zero desse ransomware e que esse ransomware, ele era de tal forma, tão inteligente, que eles tiveram que montar um cenário de guerra. Eles se utilizaram basicamente de como se fosse um 11 de setembro acontecendo na empresa. E esses profissionais, eles montaram o mesmo cenário de guerra e desceram os aviões. Falaram, gente, coloca os aviões no chão. Nesse caso, coloca os nossos servidores offline, todos, e vamos entender como é que esse cara se comporta. E, gente, assim, foram alguns dias de trabalho intenso para ter certeza que nenhum cliente tivesse seu dado vazado. Então, pessoal, o data center, para vocês terem uma ideia, quando você fala que seus dados estão em nuvem, os seus dados estão em um data center. Eles são muito visados. Às vezes, pode até parecer que foi um ataque direcionado. Eu ouvi isso do CISO, tá? Ele achou que foi um ataque direcionado, mas depois não. Depois eles entenderam que foi, ainda bem, um ataque aleatório que deu muita dor de cabeça. Então, nesse momento, a Ative ela está ok, né? Inclusive, tem um convite para o CISO, para o Bruno estar aqui conosco no programa, né? Vamos torcer para que ele consiga vir aqui como nosso convidado, até para falar um pouquinho de como é isso. Então, gente, observem. O data center foi invadido por um zero day, né? Um paciente zero. Então, coisa nova aqui no Brasil. Tem um caso disso na Argentina, mas aqui não tinha acontecido ainda. E depois aconteceu com esse data center, outras empresas se manifestaram dizendo que também tinham sofrido o mesmo ataque. E aí pediram, né, gente, peraí, já é uma base conhecida? Porque, pessoal, quando um vírus, eu vou falar bem a grosso modo um vírus, que não é o caso, esse aqui é um ransomware, mas vamos lá. Quando um vírus dessa magnitude, ele alcança, pessoal, ele faz uma tragédia, um estrago, vocês não têm noção. É um estrago dos grandes. Imagina isso sendo desconhecido. É como se fosse um Covid, de verdade, gente. É tão sério que causa um estrago enorme, porque ninguém conhece, ninguém sabe como lidar. Então, quando uma empresa desse calibre, como a Ative, que é muito séria, passa por isso, outras empresas têm que se apoiar, né? Tem que pedir ajuda, como é que foi, como é que é a base, vocês, antivírus, vocês já têm aí a base da vacina desse ransomware, tá bom, gente? Então, a coisa acontece e muito. Bom, aqui para finalizar a nossa última notícia, agora uma notícia mais conectada ao direito e sobre a LGPD. Tribunal nega crédito de PIS e CONFINS sobre gastos com a LGPD. Pessoal, por que existe uma decisão nesse sentido aqui?
Porque a LGPD ela é considerada como insumos, até num recurso repetitivo do STJ, né? Ela é considerada insumos. Então, quem gasta com LGPD, com implementação de LGPD, com sistemas para obedecer o que a Lei Geral de Proteção de Dados pede, exige, pode ser considerado como insumo. Só que você tem que entrar com uma ação tributária, provocar o judiciário para ter esse ressarcimento desses gastos, que entram como créditos de PIS e CONFIS. Só que a TNG, que está aqui na apt.org.br, que é a decisão, que escrito aqui, inclusive, pela colunista Adriana Aguiar, teve essa decisão negada, porque o tribunal entendeu que não, que a TNG é uma loja de roupas, não dá para ser considerado como insumos os gastos com a LGPD. Então, gente, difícil, né? Porque um momento o Superior Tribunal afirma que sim, e de repente o tribunal afirma que não. Claro que isso está rolando ainda, vamos ver o desdobramento disso, né? Vamos ver como vai se concretizar. A gente espera que sim, que esse tribunal, que essa decisão ela seja favorável para essas empresas que estão buscando, porque a Lei Geral de Proteção de Dados é importantíssima para o nosso país caminhar na inovação e na proteção de dados e privacidade. Tá bom? Gente, olha só, fico feliz de estar aqui com vocês. Esse aqui foi o programa Direito e Tecnologia. O meu tempo está acabando, o Doni já está olhando para mim, já com a mão no botão ali para me desligar. Então, gente, eu vou colocar os links dessas notícias aqui, tá bom? Eu deixo vocês informados lá no meu Instagram qual vai ser o horário do nosso próximo programa. Espero que seja na sexta-feira, 7 horas da manhã, sexta-feira que vem, ok? Me procure aqui no Instagram, @rafael.luizcosta, @rafael.luizcosta. Estarei aqui, manda o direct que eu te respondo qualquer dúvida que você tiver relacionada a esses temas, tá bom? Um grande abraço para você, um excelente fim de semana. Eu fui. Tchau. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial, programa